os números de 2025 mostram um mercado fortalecido, com oportunidades, mas também desafios. O valor geral de vendas, o VGV, teve um resultado histórico, tanto para Fortaleza como na região metropolitana. Mais de 6 bilhões de reais, com crescimento em diferentes segmentos. A gente vai entender, a partir de agora, o que levou Fortaleza e região metropolitana a ter esse desempenho, como é que isso impacta compradores, investidores e o preço do metro quadrado também aqui na capital cearense. O Conexões Imobiliárias já está no ar. Recebemos aqui hoje nos estúdios da TV Ceará, Sérgio Macedo. Ele é diretor do Sinduscom. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Mirella. Estamos juntos todo mês lá, né, mostrando esses números, né? Então, estou aqui para agradecer por estar participando aqui do Conexões Imobiliárias, tá? Mais uma vez, muito obrigado, tá? Estamos aqui à sua disposição. Os números, eles impactam, eles surpreendem quando a gente divulga. Eu pesquisei na internet, em todos os portais de notícia que saíram, foi muito bem divulgado. Esse 8,7 bilhões em vendas está, assim, destacado. Mas realmente é precisa essa notoriedade, porque nunca tínhamos visto esse comportamento ou já tínhamos visto? Como é que a gente pode fazer um parâmetro, Sérgio? Se você for analisar os números, né, você tem que ver um pouco do histórico, né, do que está acontecendo no mercado imobiliário pós-pandemia. Tá? Parece que tem uma revolução, né, em termos de vendas que vem acontecendo. Esses números são a primeira vez que acontece. A gente tá na história? Na história, a primeira vez que acontece. Quantidade de apartamento que foi vendido em unidades, né, em lançamento, tá, e resultado de VGV. Então, assim, há um diferencial muito grande do que está acontecendo hoje, que aconteceu no passado, né? Então, você tem um crescimento vertiginoso por esses 6 anos, né? 20, 21, 22, né? 25, 5 anos, tá? Já faz alguns anos que eu acompanho os balanços do Sinduscom. Quero, inclusive, agradecer ao sindicato que sempre recebe muito bem o Cresce Ceará. E eu lembro, Sérgio, que em 24, se eu não me engano, você já falava assim, olha, 2024 foi espetacular, não sabemos se 25 vai acompanhar. E, de repente, a gente vê 25 estourando. Quer dizer, surpreendeu até vocês, especialistas? Está sempre surpreendendo, tá? A gente achava que 24, que foi um ano totalmente diferenciado, né, um crescimento absurdo, né, e que 2025 viria com um crescimento ali, se tivesse, aí na casa de 4%, 5%. Não, estourou as vendas, estourou o lançamento, né, e tivemos Selic alta, estamos passando por cima de tudo. Então resolveu, ou seja, que o mercado resolveu comprar, as construtoras resolveram lançar. Então nós estamos num momento muito especial. E quais os fatores que justificam esses dados? A coisa mais simples do mundo. O melhor investimento que existe, mais seguro do mundo é imóveis. Então as pessoas hoje, assim, por tudo que passou em pandemia, por tudo que passou em crises antes da pandemia, ele viu que o imóvel é a segurança, é o porto seguro de quem quer ter seu dinheiro tranquilo. Quem quer dormir com uma cabeçazinha no travesseiro, acordar um dia assim, é ter imóvel. Imóvel é a maior segurança financeira de uma pessoa. Então é isso que está acontecendo. Nós estamos passando por um momento, assim, que é uma coisa que a gente acompanha há muito tempo. Eu estou acompanhando no Sinduscom, acho que desde 2009, 2010. Então tem muitos anos aí que a gente acompanha o mercado e analisando o número. As vendas sempre foram, a curva de venda sempre foi oscilou muito, um sobe e desce danado. Vende muito, num se mexe, no outro cai, sobe, desce, entra crise, sai crise. E a gente está vendo que nesses 2 últimos anos, parte de 2023, 2024 e 2025, foi uma venda constante. Hoje nós tivemos com um voo de horizonte, as pessoas todos resolveram concretizar suas compras. Então está um mercado muito saudável. Uhum. Aí, por exemplo, o que representa esses números? Os imóveis em 2025, eles chegaram a ficar mais caros ou não? Não, assim, a questão, quando a gente analisa a questão de preço dos imóveis, a gente tem um indicador, tá? Que é o INCC. Todas as construtoras... Que é o Índice Nacional da Construção Civil. A gente acompanha esse indicador. As correções no aumento, as correções que é feito durante as obras são pelo INCC, tá? O que é que pode acontecer, tá? Em preço ter aumentado.
você tem aumento de terreno. Isso é o fator principal quando você aumenta apartamento. Aumentou terreno, região está mais cara. Hoje você chega assim, tem regiões mais difíceis de você conseguir entrar, que é Meireles, Beira-Mar, essas coisas, tudo aumenta, o terreno aumenta absurdo, então tem que ser repassado para o empreendimento, né? Mas o incorporador, a correção dele é o INCC. Ele não tem um aumento, tá, de preço, ele tem uma correção, tá? Quando ele tem aumento é porque o custo total do empreendimento teve um aumento e ele repassa. Na época da pandemia, você lembrou, você falou da pandemia, eu lembrei também. Falava-se muito do custo dos insumos, dos produtos da construção civil. Depois que passou a pandemia, esses custos, eles se estabilizaram mais? Ou mesmo não baixando, as pessoas continuaram comprando? Como foi o comportamento? Essa é uma pergunta muito boa, que a gente também participa da Coopercon, né? A gente hoje é presidente da Coopercon Brasil. E a gente passou por momentos muito difíceis pós-pandemias com a parte de suprimentos, né? Onde tiveram grandes aumentos, dispararam aumento. Teve produto que aumentou 200%. Tipo? Não, tipo não dá para... Aço. Aço, ele tinha um preço aqui mais ou menos quando começou a pandemia, 2019, em torno de R$ 3,30. Quando chegou 2021, estava na faixa de R$ 9, R$ 10 o quilo de aço, né? A Coopercon, na época, Coopercon Brasil fez uma importação de aço, né? E o aço se estabilizou ali na faixa de R$ 5, R$ 6 reais. Os produtos, tipo, vinculado ao cobre, produto derivado de petróleo, cerâmicas, porcelana, tudo disparado em preço. E hoje não. Hoje, esse mercado está mais estável também. Ele vem uns 2, 3 anos estável. Ele não está tendo esses aumentos absurdos, né? Ele está tendo um aumento também, como a gente disse, na mesma pegada de INCC, essas coisas, às vezes até mais baixo. Há hoje uma estabilidade nesses preços, tá? Então, assim, eu acho que hoje o que a gente pode colocar é dizer que há hoje uma parceria muito grande entre o setor, entre a indústria de produtos, tá? E o setor de construção civil. Que boa notícia. Quando a gente acompanha o balanço divulgado pelo Sinduscon, é um diagnóstico, é um balanço realmente muito bem estruturado, muito detalhado. Então, por exemplo, ele contempla, ele analisa desde o segmento econômico até o alto padrão. Então, como é que a gente pode colocar para quem está nos assistindo, dar essa informação? Hoje a gente está, além do YouTube, pela TVC, TV Ceará, então a gente tem a oportunidade de falar para ainda mais pessoas, para a sociedade. Então, houve esse equilíbrio na questão das vendas, tanto alto padrão como econômico, todos subiram? Ou algum subiu mais, outro se manteve? Deixa eu te dar aqui, usar minha pescazinha, né? Sim, é muito são muitos números. É muito número, a gente fala pescazinha, né? Se você for analisar hoje Fortaleza, tá? A quantidade de unidades vendidas em Fortaleza do médio ao alto padrão foi em torno de 4.800 unidades. A parte do Minha Casa Minha Vida, o incorporado, que é o faixa 2 e faixa 3, foi 4.250 unidades, ou seja, uma diferença só de 15%. Antigamente a diferença era absurda, tá? Então o produto econômico ele tem subido muito, tá? É tanto que em lançamento, tá? A quantidade de produtos hoje na área econômica, né, no Minha Casa Minha Vida, foi maior do que o médio alto padrão. Então, assim, a tendência é que no próximo ano venha em número de unidades, esse ano 2026, né? Em 2026 agora, a quantidade de unidades vendidas e lançadas deve ultrapassar o médio alto padrão, né? Hoje o nosso mercado ele está muito forte no econômico. Tá? Por conta da mudança na faixa 4, no programa faixa 4, não é só a questão que está no faixa 4 que entrou até os R$500 mil, tá? Que entrou a base aumentou. É porque no médio, que a gente chama no médio padrão também, tem muito apartamento que tem um ticket médio entre 500 e 700 mil, que hoje é o boom de venda que está acontecendo hoje, que é aquele 2 quartos, 3 quartos, que vai ali até 60, 70 metros, né?
que vale, hoje né, tem na que começa de 25. Os Smart. Os Smartzinhos até 70 metros está com muita força de venda, né? Então, para quem, por exemplo, quer investir, seria um bom caminho, então, esse tipo de imóvel? Esse imóvel nessa faixa de 500 mil? Para quem quer investir. Para quem tem um dinheirinho ali, de repente quer investir, tem um retorno em aluguel, isso. Tá? Os apartamentos de menores valores, menor tamanho, ele tem muito mais retorno que os de maiores de tamanhos maiores, tipologia com maior, metragem maior, tá? Uhum. Então, assim, você tem muito mais retorno em um apartamento até 60, 70 metros. Uhum. Quanto menor, mais retorno. Essa é a conta, né? Do que você está investindo em apartamento grande para poder ir para locação. E qual o papel dos municípios da região metropolitana? E eu preciso destacar que Caucaia foi, assim, um fenômeno. Pelos índices, Caucaia realmente surpreendeu. Eu lembro bem que a equipe da Brain destacou muito Caucaia no relatório, né? No diagnóstico que vocês entregaram. Eu vou dar aqui 2 parâmetros. Para você começar assim, região metropolitana. Quais são os municípios que a gente analisa, né? Hoje a gente analisa Caucaia, Maracanaú, Eusébio e Aquiraz, né? Aí, cada município desse, ele tem um perfil. Caucaia é muito forte, foi o mercado mais forte hoje da região metropolitana, né? Ele chegou a vender 1.800 unidades, é um número muito grande, então ele é tão forte no vertical como na parte de loteamento, mas a força dele está no produto econômico, né? E poucas unidades no no Segunda Moradia, que está ali no Cumbuco, né? Então essa é a força da Caucaia. Você tem o Eusébio, que eu acho que acho que sempre disse, Eusébio é a fotografia, tá, de Fortaleza. Então é a zona de expansão que onde Fortaleza está acontecendo, com um produto mais qualificado, né? Onde a pessoa vai morar no Eusébio, ele usou o Eusébio como moradia e trabalha em Fortaleza, né? Pessoas que têm um pouco mais de renda. Maracanaú também ficou muito no Minha Casa Minha Vida, tá? Setor bem focado. E o Aquiraz é a segunda moradia. Fortaleza de Aquiraz hoje é o Porto das Dunas, né? Onde acontece muita coisa. Em número de unidades lançada hoje, nós chegamos a quase 4 mil unidades lançadas na região metropolitana. Ou seja, isso aí representa mais ou menos, foi lançado em Fortaleza 11 mil, né? Então 40% da região de Fortaleza, que sempre foi a grande força, né? Então está quase... Tá quase na metade, quase né? na metade. Tá na metade, né? Quando você vai para a venda, né? Fortaleza tem uma força muito maior, porque são produtos de padrões mais elevados, né? Então ainda tem essa força. Então assim, se você chegar hoje, Fortaleza, ele vendeu hoje aqui, procurando aqui um pouquinho em VGV, vamos falar aqui em VGV, Sim. né? Fortaleza hoje vendeu em torno de 6 bilhões de reais, 6 bilhões ponto 100 milhões de reais, ou seja, 6 bi 100 milhões de reais, né? Teve um crescimento com relação ao ano passado de 18%, que é esse número que a gente estava falando aqui no comecinho, como é que tinha se comportado o mercado, né? Que é um crescimento absurdo. O PIB do Brasil vai dar 3% e a gente cresce dentro de Fortaleza 18%. São 6 vezes o PIB, né? E a região metropolitana, ele teve uma queda de PIB. Então, ele saiu de 2 bi para 1,6 bi. Ele teve uma queda mais ou menos aí de 25%, né? Mas juntando os dois, nós tivemos um crescimento de 5%. O que é que houve na região metropolitana? A segunda moradia, né? Houve uma queda muito grande de lançamento de segunda moradia durante o ano de 2024. Aí, automaticamente, as vendas caíram, né? A gente consegue observar, Sérgio, o comportamento da nossa sociedade por conta dos índices da construção civil? A gente consegue perceber um perfil, porque na pandemia, a busca pela segunda moradia foi fortíssima. Então, à medida que se acomodou, à medida que a pandemia passou, que a gente voltou a ter uma vida normal, esse comportamento da sociedade muda e isso reflete no mercado. Correto.
Você fez uma observação espetacular, né? Você colocou aí que, assim, quando termina a pandemia, todo mundo procura um espaço que você tenha mais espaço para poder, assim, como é que você procura um refúgio, um produto novo que te dê toda a parte de um lazer, né? Então, onde é que você achou isso com muita facilidade? Segunda moradia. Região metropolitana, Cumbuco, Porto das Dunas. Então, foi avassaladora nessa época as vendas do segunda moradia. Então, vai chegando a um limite, né? Então, o bolso também tem limite. Então, muita gente da classe média, média alta, procura ter a segunda moradia, né? Automaticamente foi se estabilizando, todo mundo já tem, e vem aquela leva, né? Uma nova leva, que são as pessoas que vão naturalmente comprar a segunda moradia, né? Que também já é um número muito grande, né? Mas foi bem significativo, tá? Ainda é forte ainda, né? As vendas são bem intensas ainda na segunda moradia ainda, tá? Sim. E tem muitos produtos para ser lançado, tanto no Cumbuco, Porto das Dunas, né? E outras regiões de praia que devem estar acontecendo isso. A gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí que a gente volta já já. Impulsione sua carreira no MBA da FGV na MRH, uma instituição que forma líderes de destaque, eleita a terceira melhor think tank do mundo e a melhor do Brasil por 13 anos consecutivos, segundo o MEC. Além de cursos de diversas áreas, temos diferentes modalidades de estudo, presencial, blended, live e online. Garanta seu futuro brilhante. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. Voltamos. Sérgio, com relação aos bairros aqui em Fortaleza, os mais valorizados, eu também fiz uma pesquisa, o preço médio do metro quadrado ultrapassou a marca de R$11.000 com bairros da Orla e zonas nobres, que são sempre acima da média, né? Que é o Meireles, a Aldeota, mas é a partir daí outros bairros também que são sempre bem ranqueados. Primeiro, esse 11 mil aí que a gente está colocando aqui, que passa de 11 mil, não é um preço, é um preço médio geral. Tá? Aquele produto econômico que custa em alguns cantos R$4.500, R$5.000 o metro quadrado, e tá a beira-mar que está R$24.000, R$25.000. Então, isso é uma média. É super importante. Não é onde isso. O mercado, assim, onde o VGV acontece que está esses preços. Então, o que é que acontece hoje? Hoje nós temos uma beira-mar, né, que sempre vai ser a beira-mar, não tem nada que vai competir com a beira-mar, tá, em termos de preço, até porque qualquer parte do mundo, o mar é o ponto número 1 de qualquer pessoa. Aí nós temos o Meireles, que é o grande bairro, que a gente diz assim, que é o pulmão de Fortaleza, né, que é o coração de Fortaleza, então, que hoje é um bairro que já ultrapassa, que é o preço médio, ultrapassa a barreira de R$18.000, né? E que não tem mais terreno. Não tem terreno, você tem que fazer terreno, você tem que comprar casa, tem que demolir prédio, né? Tem que comprar prédio hoje para botar prédio no lugar. Hotel aí da beira-mar, né? Estão em todo canto, né? Então, assim, o Meireles tem esse poder hoje da transformação, tá? De você tirar hoje empreendimento existente e fazer novos empreendimentos. Tirar prédios existentes e fazer novos prédios por valorização ou por aquela coisa que é o anseio de todo mundo querer morar no Meireles. É o bairro que você tem em pesquisa que o cliente tem mais vontade de morar. Então, se você é uma pesquisa hoje, esse é o primeiro bairro de Fortaleza que tem vontade de morar, Meireles. Depois, Aldeota. Tá? Ganhou na Mega Sena, para onde é que você vai? Meireles, Aldeota. É o bairro normal. Quando a pessoa tem condições, ele vai para Meireles, vai para Aldeota. Depois desses dois bairros, assim, em termos do padrão mais elevado, aí você tem Cocó, Guararapes, né? Aí vai vir o bairro de Fátima, você tem a grande Aldeota ali que está naquele caminho para o centro ali, pelo
ali que tem um colégio militar, né? Então aquela integração centro-aldeota ali tem um preço muito bom, né? E bairros que você hoje que tem, assim, tem os anseios das pessoas que gostam de morar, você tem Messejana, você tem Benfica, você tem Parangaba, Maraponga. Então esses são bairros que as pessoas desejam morar, como se fosse a região central daquela região, né? É o ponto que as pessoas moram naquele entorno e desejam muito morar naquele bairro. Por onde está isso o comércio, onde está Por tudo. isso também a procura por terrenos Nessas regiões. nessas regiões. Aí você, quando vai fazer sua incorporação, você vai fazer sua viabilidade, você coloca o produto adequado para cada região. Aí cada região dessa tem seu metro quadrado. Alguns são 7 mil, 8 mil reais. Você tem um Castelão ali também, que tem um Passaré, que é né, que é muito forte. E há um foco, a gente pode dizer, no econômico, ou no médio padrão, ou no alto padrão, ou realmente os dados, eles mostram que a gente está caminhando para um equilíbrio, para um mercado imobiliário, assim, mais saudável? Ele assim, vamos dizer assim, bem aqui uma coisa, uma realidade é que você tem uma pirâmide, né? A pirâmide, ela funila muito em cima, tá? E ela tem a base dela aqui, que ela, onde as pessoas têm as suas rendas, onde as pessoas têm suas necessidades. Então, hoje, com o crédito, ele está muito focado na base da pirâmide. Ou seja, são os produtos que estão ali no Minha Casa Minha Vida, até produto que vai 700 mil reais, né, que já sai fora do Minha Casa Minha Vida, mas que está ali ainda naquela pessoa que tem renda até 10, 12 mil reais, tá? Então, essa é a base hoje, mais ou menos 70% dos produtos que foram vendidos dentro de Fortaleza está nessa base aí. Uhum. E quando você vai para a região metropolitana, isso aí passa de 80%. Eu lembro muito que o balanço foi divulgado no dia, se eu não me engano, 28 de janeiro, foi ali os últimos dias, e no mesmo dia havia a expectativa de sair a Selic. Então, a gente estava naquela expectativa de, vamos ver o que vai acontecer. Então, vocês ficaram mais satisfeitos ou esperavam mais? Não aconteceu, né? Sim. Continuou os 15%. Mas está na expectativa. Mas com expectativa, tá na expectativa, com a promessa. Como já existe essa promessa que a Selic vai cair esse ano. E nós temos duas coisas que a gente tem que entender da Selic, né? Para a gente que é incorporador, a gente tem que ter financiamento bancário, né? Dinheiro financiando as obras, que são uma taxa de juros muito mais alta do que a pessoa que adquire o imóvel, né? Então, tem financiamento que a gente chama pessoa jurídica, que é o que faz os empreendimentos, e tem o financiamento dos nossos clientes. Hoje, se o cara está adquirindo um imóvel hoje, né? E ele está adquirindo, está em construção, ele vai receber daqui, se for no Minha Casa Minha Vida, ele recebe daqui a 24 meses, 36 meses, no médio alto padrão ele vai receber com 48, 60 meses. Então a Selic já vai estar bem mais baixa. Então ele pode adquirir hoje, que ele pode nem se preocupar com a Selic, porque automaticamente a correção dele agora só é NCC. Nós que vamos construir, não, já é a Selic de imediato. Então, se hoje a Selic começar a cair e tiver crédito, né, que está acontecendo, então se nós vendemos 15 mil unidades esse ano, aí deve ter um ápicezinho de um crescimento muito maior. Então a previsão que a gente faz, até em questão de vendas, né, que vai ter crescimento, que a gente já sabe até pela quantidade de produtos que está sendo lançados, que a gente já tem estudos, vai ser lançado mais do que 15 mil unidades esse ano, provavelmente com a queda da Selic, o fator venda ainda venha mais forte que 2025, já foi um número muito forte. Muitos especialistas, Sérgio, falam assim, o Brasil é muito conservador nesse sentido. Aí alguns economistas falam que ser conservador é bom, outros falam que ser conservador do ponto de vista, né, da Selic não é bom. Você, como especialista do mercado imobiliário, para o mercado imobiliário, tem um lado... Tem os prós e os contras, como é que vocês avaliam Quando isso? A pessoa fala assim pra gente que você está colocando conservador, tá? É por uma coisa chamada crédito. É um país sem crédito. Então, o Brasil, ele não fornece muito crédito para o setor imobiliário, né?
Então, assim, se você chegar hoje e dizer assim, qual o tamanho do crédito, né, que está financiando todo o setor? É baixo. Em outros países, os créditos são absurdamente grandes. Então, a gente tem que ser conservador. A gente não pode hoje chegar e colocar os pés pelas mãos e amanhã faltar dinheiro no setor financeiro para poder financiar as obras. Já aconteceu isso antes. Nós fomos muito fortes em 2015, né? Entramos com muita força, todas as construtoras entraram com muita força no setor imobiliário, investindo muito, lançando muito. Teve uma crise de governo, uma crise sistêmica, que acabou o mercado. O mercado ficou parado por 4 anos. Então, a gente tem que ser conservador para saber qual é o tamanho do nosso mercado e o que a gente pode investir. A gente não pode ficar totalmente na mão dos bancos e nem na mão de uma possível crise de governo, né, que já aconteceu. O que é a bolha do mercado imobiliário que muitos falam, que muitos temem? Não tem. Mas explique para quem está nos assistindo e já ouviu várias vezes esse termo e não conhece, não sabe o que significa. Eu acho que a bolha foi num momento lá atrás, tá? Que a gente veio de uma bolha americana, né? Que as pessoas começavam, que aconteceu muito, você lançava um produto valia X, né? No outro dia você estava vendendo por 2X, aí lançava mais e as pessoas ficavam pegando dinheiro, ganhando dinheiro com esse financiamento. Então, a gente teve um momento que a gente lançava um produto e vendia em 24 horas. Muita gente comprava para revender no caminho, só para repassar e ganhar dinheiro. Então, isso aí foi criando uma bolha de estar produtos na mão de pessoas que não iam ficar nem como investidor e nem como cliente de uso, tá? Então, as pessoas foram criando isso aí. Então, e o que aconteceu com a gente, na época da crise de 2015, foi uma crise de governo, né, de credibilidade de governo. O governo gastava mais do que tinha, né, acabou-se os créditos, bancos travaram o dinheiro, as pessoas perderam emprego, ficaram receosas, começaram a desistir da compra dos apartamentos. Teve uma coisa chamada assim, que assustou o mercado, foi chamada de extrato, que chegou a 55% no nosso estado. Então, tudo que se comprou caiu a metade. Aí nós tivemos que retornar o dinheiro para as pessoas. Tínhamos depois que pagar o banco. Não tínhamos mais unidades vendidas. Então, nesse momento, houve um momento de crise. Muita gente começou a vender produto com desconto para cumprir os bancos, para pagar banco. E o mercado foi muito forte nessa hora. Então, até 2009, nós passamos em 2020. Veio uma crise. A gente passou até 2009, quando começou a se recuperar, 2020, vem a Covid, e a partir de 2021 a gente tem uma recuperação assustadora, né? Então, assim, está num momento muito forte agora, né? Qual a importância de o corretor de imóveis receber essas informações, saber para onde o mercado está caminhando? Eu acho que a pessoa que é mais informado hoje do mercado tem que ser o corretor. Ele é o nosso braço, ele é o nosso tentáculos, né, do incorporador, porque a gente coloca na mão dele toda a nossa parte comercial. A grande maioria das construtoras tem, nos corretores estão lá, a sua força de venda. Então, assim, quanto mais informações a gente puder passar para o corretor, tá, quanto mais houver esse elo, tá, do que está acontecendo no setor da gente, para que o corretor possa chegar para o seu cliente lá, né, e informar o que é que está acontecendo, para onde ele deve caminhar, para onde ele deve ir, onde ele deve investir, tá, é o melhor caminho. Então, assim, a gente como Sinduscon tem a obrigação, tá, de abastecer essas informações do mercado imobiliário para os corretores. É uma parceria muito forte. Uhum. E falando nisso, em breve... A gente não sabe precisar a data, se vai ser março ou abril, mas assim que o auditório do Cresce Ceará estiver inaugurado, nós vamos ter uma reunião sobre esse relatório que vai dar todos os parâmetros do primeiro trimestre de 2026, é isso? Pode ser, ele pode ser assim. A gente já pode dar spoiler aqui. Se for o TRI, né? Se for a apresentação do TRI ou se for a apresentação mensal, né? Do jeito que o Cresce quiser, da maneira como ele achar que for necessário, a gente pode estar lá para poder apresentar os números para o mercado.
É um prazer para a gente do Sinduscom apresentar para o Cresce. Né? Não é nem um prazer, é uma obrigação. E como foi que surgiu essa preocupação do Sinduscom para ter essa amostragem, para fazer esse diagnóstico do mercado? Todo estado tem, ou de repente o Ceará ele se destacou, teve um pioneirismo do Ceará, quando a gente compara com os outros sindicatos. Como é que nasceu a ideia aqui no Ceará? Não, aqui eu acho assim, mas eu acho que foi 2007 ou foi 2008. Então, desde 2007, 2008, o Sinduscom faz a pesquisa imobiliária, tá? E deve ter uns 2, 3 anos que nós estamos com uma parceria com a Abraim, né? Que é um grande centro de pesquisa, né? Mas é assim, todos os sindicatos têm, acredito, tá? Mas a grande maioria tem, tá? A CEBIC, né? Que é hoje, como se diz, a federação dos Sinduscoms, né? Tem essa pesquisa, ela faz de todos os estados, ela junta, ela compara, vê como é que está cada mercado, né? Então, assim, não é um privilégio do Ceará. Nós temos o privilégio de apresentar todo mês, né, os resultados do mês anterior. Então, assim... E também tem uma imobiliária que também apresenta. Eu sempre digo lá, até para o Ricardo lá, que nós damos um presente para o setor. É um grande presente. Porque você ter todos os números todo mês, saber como é que está o mercado, o que é que acontece no mercado, onde é que estão lançando, onde é que estão vendendo, qual a tipologia, né? Qual é o gargalo daquela região, qual é o preço, você pode fazer tudo isso. Então, um facilitador absurdo pro cara, e recebe tudo de graça. Né? Ainda tem uma apresentação. Né? Então, assim, e nessas apresentações que são feitas, há uma discussão de como está o mercado. Não é uma apresentação de uma pessoa que fica lá falando só para mostrar os números. Não, há um debate. Quando as pessoas vão, há um debate, porque todo mundo ali entende de mercado. Né? Então, há um facilitador para todo mundo. E a imprensa agradece também. A imprensa está lá. Essa coisa também, olha. Pessoal, desculpa, né? Faltou isso. Grande parte da imprensa está lá. Parceiros fornecedores estão presentes. Bancos estão presentes. Né? O setor das imobiliárias estão presentes. Então, há uma união muito forte em prol, enfim, querendo saber o que é que está acontecendo no mercado imobiliário. Então, é só estar presente, né? Então, mês que vem, nos vemos. Claro, com todo prazer. Sempre estamos nos vendo, né? Todo mês, né? Sérgio, obrigada por ter vindo aqui aos estúdios da TV Ceará, para nos proporcionar, fornecer, partilhar toda essa amostragem, para a gente ter realmente acesso a esses números, a esse diagnóstico. Eu que agradeço estar aqui nos Conexões Imobiliárias, no seu programa, tá? Estamos à disposição. Na hora que vocês quiserem, que a gente puder vir aqui, a gente vem com o maior prazer do mundo, né? Agradecer a teu público, tá? E todo mundo, mandar um abraço para todo mundo, que é as pessoas sempre que estão aqui. Sempre falo quando a gente vai a algum canto. Mas de primeiro, mais uma vez, agradecer a você e ao Conexões. Muito obrigado, meu. Hoje a gente fica por aqui. Até a semana que vem. Se você quiser sugerir também outros temas, é só escrever para a gente, mandar um e-mail, colocar aqui nos comentários que a gente vai ler e vai trazer para cá outras temáticas. Hoje a gente fica por aqui. Tchau.